Aí, para a gente começar a reunião. Aí, ela terminou. Isso. Uma alegria estar com vocês, gente. Alegria Obrigada toda mesmo. nossa, Ju. Obrigado. Bom, eu vou pedir então para a Marleninha fazer a prece para nós. Faz tempo que a Marlene não faz a prece. Pode ser, Marlene? Claro. Como que a gente nega uma prece, hein? Então, vamos lá, né? Com muita alegria nos nossos corações. Alegria genuína, verdadeira, por reencontrar irmãos tão queridos, num ambiente tão favorável para conversarmos, estudarmos sobre preciosidades do Evangelho. Como não palpitar o nosso coração? E hoje, em especial, queremos pedir à equipe espiritual do Luz e Amor, deste trabalho, que envolva o nosso menino, né? Para mim, ele é um menino, Vitor Hugo, menino aqui encarnado, porque eu sei, eu reconheço que todos nós somos espíritos com uma história bem longa. E eu acredito que seja a dele também. Que ele possa sempre ser sedimentado pelos espíritos amigos, pelo seu anjo guardião. E que o nosso estudo de hoje também, como sempre, possa ser envolto em muito aprendizado, em muito amor, em muitas descobertas. Seja conosco, Senhor Jesus, em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, abertos os nossos trabalhos, né? Agradecemos a presença de todos. Tem mais algum amigo que chegou aí? Tem a Sônia. Boa tarde, Sônia. Seja bem-vindo. Acho que depois da prece foi só ela que chegou, né? E vamos então retomar o nosso estudo hoje do Evangelho de Lucas. Na semana anterior, né? A semana passada foi a semana do nosso estudo do Atos dos Apóstolos. E na semana anterior nós estudamos o Evangelho de Lucas, ainda no Louvor dos Anjos, Testemunho dos Pastores, né? Dando continuação. Nós estudamos o capítulo 2, versículo 11. E hoje nós vamos estudar o versículo 12 do mesmo capítulo. Mas como é de costume, eu gostaria de ver com os amigos aí se tem alguma anotação da reunião anterior, algum resumo. É sempre interessante a gente fazer uma revisão para a gente se situar. Eu vou dar uma lida no versículo que a gente estudou, só para a gente relembrar. Então foi esse, ó. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. Então nós conseguimos adiantar bastante nesse versículo. Eu gostaria que os amigos dessem a sua palavra sobre isso. Nós falamos sobre nascimento, nós falamos sobre hoje, nós falamos sobre Salvador, e no finalzinho ficou para hoje a gente fazer um comentário sobre Cristo Senhor. Salvação, né? Foi falado. Sim, e aí, o que você lembra, Antônio, de salvação aí? Que a salvação não é assim, não vem de fora para dentro, né? Ela tem que ser trabalhada, conquistada. É a nossa evolução, né? A nossa evolução, nossa caminhada rumo à luz. Não vem de graça, né? Todo mundo sonha com um mundo de regeneração, mas tem que fazer alguma coisa para conquistar, né? Para chegar. Nós não vamos dormir, prova e expiação, e acordar mundo de regeneração, né? É o esforço, é a luta. Agora, Jesus Salvador, ele veio despertar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio mostrar
trazer uma mensagem diferente, uma maneira diferente de viver, de se comportar, porque ele falou do amor. E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Como diz o Espiritismo, né? Que sem a transformação moral, sem a prática do amor, sem a caridade incondicional, desinteressada, nós não vamos evoluir, né? Então, Salvador nesse sentido, né? Porque ele é um pedagogo, e hoje até aquela oradora lá do Nordeste, Ramon, a pedagoga lá, Sandra Borba? a Sandra, que o Espiritismo é pedagógico, ele não é salvacionista, ele é pedagógico, né? Porque tudo existe muita informação, né? E tudo é uma continuação, desde lá Moisés, Jesus, né? O próprio Jesus falou que ia mandar um outro consolador para que ele esclarecesse tudo o que ele disse, né? Então, tudo é um projeto pedagógico só. E Kardec fala muito que o Espiritismo é a chave, né? E todos esses miudinhos da vida, NEP e outros aí, falam nisso, né? Usam o Espiritismo como chave para entender melhor Jesus. Tem até uma frase, acho que é do Bezerra: estudar Kardec para viver Jesus. Ah, gente, hoje eu estou... Que bom, ué. Inspirado. Bom demais. Eu sou muito quietinho. É que eu gosto de aprender, viu, Hernando? Opa, então, ensinar, né? Quietinho, aprendendo. E é isso mesmo, né, Antônio? Que a salvação tem que vir de dentro. Naquela época, os judeus que eram oprimidos, né, eles já esperavam que fosse chegar o Messias, o Salvador, mas que fosse fazer com que os romanos, todos aqueles opressores, né, fossem derrotados. Mas aí chega Jesus falando que a gente tem que fazer o trabalho interior, a mudança, a humildade, o amor, que essa transformação vinha de dentro. Agora você imagina que decepção para alguns, né? Naquela época. E não conseguiram entender isso. E a gente até hoje está buscando, né, esse entendimento, que essa transformação, essa salvação vem da nossa própria vontade, da nossa própria ação. E aí, amigos, o que mais que nós falamos? Parece que a Lúcia falou sobre hoje, a questão lá da... Vinha a salvação hoje, né? Como é que foi essa história aí, Lúcia? Conta pra A nós. Lúcia está aí? Chegou Oi! quietinha aí, ó. Nossa, eu tô prestando atenção no Antônio Carlos. O que eu vou falar agora? Não tira sarro, não, Lúcia. Não, eu não me lembro exatamente quais foram as minhas palavras, mas eu me lembro o seguinte, o que a gente pode falar é o seguinte, que nós precisamos dar morada para o Cristo em nós, né? E essa morada não é assim para deixar ele fazer todo o trabalho, não. Apenas para ele nortear, ele ser um exemplo a ser seguido para nortear nossas ações, as nossas obras
e não colocar tudo nas mãos dele. Ai, seja o que Deus quiser, numa atitude passiva, aguardando essa pseudo-salvação e a resolução dos nossos problemas. Porque, na realidade, essa salvação, ela só vem pela ação, pela transformação, pelas obras. Então, eu lembro que eu comentei isso. Isso mesmo. A cada um segundo suas obras, né, Lúcia? Isso mesmo. Também fiz uma leitura, não sei se vocês lembram, de um escrito do Pedro de Camargo, que fala sobre essa questão da salvação hoje. O que é hoje, né? A salvação pode ter chegado para mim há 5 anos atrás, ou vai chegar para mim há 10 anos para frente ainda. Aí foi que a leitura fez aquele comentário, né? Que dia que a salvação nasceu para Pedro, um exemplo. Foi no dia que o galo cantou 3 vezes lá, e ele despertou a consciência, lembram? Que dia que essa transformação chegou para Tomé, quando ele palpou a chaga de Jesus, né, e viu que realmente o mestre tinha ressuscitado. Que dia que nasceu, né, Jesus para o bom ladrão, né, quando ele estava na cruz. Então, a cada dia, Jesus nasce para uma pessoa em momento diferente. E para nós, será que ele realmente já nasceu? Ou ele está gestando ainda, né? Nós estamos ainda dentro dos 9 meses. Ou será que ele já foi, pelo menos, iniciar essa gestação, né? Esse despertar, Hernani, ele nasce não uma vez só, não, viu? Não. Mas Porque tem um momento crucial, às vezes, para alguns. Porque às vezes a gente desperta um momento, tá? Aí você melhora, caminha mais um pouco, erra, torna a errar, aí vão vir outros, até criar juízo definitivo. Enquanto precisar, haverá, né? Sem dúvida. O que mais, pessoal, que vocês lembram? Ramon também deu sua palavrinha aí. O que eu achei mais bacana foi os possíveis significados da palavra, né? Salvação. E tem tudo a ver com o que os colegas já comentaram, né? Que pode significar saúde, ajuda, facilidade, segurança, cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar. É interessante porque o mundo ele faz a gente achar o contrário, né? Parece que é mais difícil seguir as lições do Cristo de dentro para fora. Parece que você tem que fazer um sacrifício muito grande de abrir mão das coisas do mundo e muitas vezes a gente acha e é taxado de bitolado, de radical, quando não a gente mesmo se entrega a essas ideias sofísticas para não aderir ao convite, né? E na verdade ao contrário, quando a gente persiste e consegue avançar um pouquinho que seja, a gente percebe o quanto que a gente vai ficando mais feliz, de verdade, né? É uma paz, uma felicidade que elas, uma vez construídas dentro da gente, nesses moldes, elas são perenes, né? Elas não passam. Diferente dessas que o mundo oferece, que elas passam muito rápido, né? Então, Jesus veio trazer a salvação, ele veio trazer o caminho, né? Para a gente atingir essa verdade, essa salvação verdadeira. Muito bom. Bom, eu vi que tem uma amiga nova aí, a Tati. Ô, Tati, seja bem-vindo ao nosso estudo, tá bom? A Tati é do Coen Novo. Ah, é? Seja bem-vindo. Entrou agora, Não sabe? estamos Eu ouvindo o perdi seu ontem, áudio. Ah, sim. mas sempre que der eu vou entrar sim. Legal. A gente estuda aqui Gratidão. uma semana o Evangelho de Lucas, as passagens de Maria,
e no outro, o Atos dos Apóstolos. A gente vai intercalando esses dois estudos, tá bom? Tudo bem. Sempre que você tiver vontade de comentar, só abrir o microfone, tá? E fique à vontade. Ou levantar a mãozinha aí na opção de levantar a mão. Tudo bem. Obrigado. Muito obrigada. E sobre a nossa questionamento no final da reunião, né, dessa reunião passada, em que nós falamos lá de Cristo Senhor, na cidade de Davi, né? Porque nasceu para nós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor. Por que falou Cristo Senhor? Tem alguma diferença desse Cristo Senhor para Jesus? Ou é só uma forma da gente se expressar, né? Pelo fato de Jesus ter sido o Cristo que os judeus esperavam? O que vocês acham, pessoal? Alguém fez alguma pesquisa sobre isso? Gostaria de fazer algum comentário? Segundo informações da Lúcia Perente, Cristo quer dizer ungido, né, Lúcia? Continue, Antônio Carlos. Esse assunto é tão simples que eu vou deixar você mesmo falar por mim. Não. Explica aí para nós, Nancy. Não, quem é o Kleber que sabe disso aí. Fala aí para nós, Hernani. Eu não lembro direito, mas ele explicava tão bem essa história. O Kleber dizia o seguinte, que os espíritos, quando chegam num estágio de cristificação, eles entram na glória, né? E esses espíritos, eles não têm mais a resistência, como nós temos aqui. Nós temos a resistência da ignorância, do mal, da dualidade. E esses espíritos não têm mais essa resistência. Então, eles são convidados a trabalhar e eles vão ser os Cristos. Então, tem Cristo que chegou primeiro no trabalho e tem Cristo que está chegando. Tem Cristo que está começando a estagiar, vamos falar assim, né? Então, tem Cristo que já está tomando conta de uma galáxia, tem Cristo que já está tomando conta de determinada função no universo, e Jesus é o Cristo que toma conta do nosso planeta Terra. Ele que plasmou, ele que foi o arquiteto de tudo que é material que existe, desde os corpos existentes aí no nosso planeta, e quando eu falo em corpos, a gente pode falar até o nosso perispírito. Então, Jesus, ele é o co-criador, né, do Pai. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que teve a incumbência. Ele foi o verbo, né? O verbo, lá na Bíblia fala, na Gênesis, ele foi o verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Em determinado momento, esses espíritos que não têm mais resistência, que trabalham só por amor, eles sentem uma necessidade de vamos falar assim, de um plus maior. E é esse momento que eles pedem para vir pessoalmente, né? Para esse contato com a gente, conforme a gente teve o nosso contato físico aqui com Cristo, que se personificou na pessoa de Jesus. Então, esse Cristo, durante 33 anos, se personificou como Jesus. Nesse período, né, ele teve todos os sentidos que nós temos, claro que muito ampliado pela sua evolução, mas aí nesses 33 anos ele ficou personificado como Jesus. Ou seja, ele é o Cristo co-criador, né? Ele tem, na nossa criação, em todas as nossas células, nós temos o DNA de Jesus. Aí eu estou falando de tudo que é moldado, viu, gente? Eu não estou falando do nosso espírito, que o nosso espírito tem o DNA divino. Mas como Jesus também está junto com o Pai, nós podemos falar que nós temos o DNA de Jesus também no espírito. Mas aí eu estou falando da questão do fluido cósmico universal, que nós fomos criados, né? Então, nós temos o DNA divino em todas as nossas células. Então, o que eu lembro da explicação do Kleber era isso, essa era a diferenciação que ele fazia.
quando se referia a Jesus, se referia àquele ser que foi individualizado, né? Desculpa, foi personificado, porque individualização, ele é um Cristo que resplandece em todo o nosso planeta, e vamos imaginar, né? Mas naqueles 33 anos ele teve personificado. Não sei se deu para vocês compreenderem. Então, a conversa que eu tinha com ele, né, Lúcia, naqueles momentos, era mais ou Não, menos mas é essa. isso mesmo. É mais ou menos isso. Ele explicava muito bem, assim, e foi um diferencial para mim quando ele me explicou isso. Para mim também. Mas eu acho que é isso. Mas os amigos, de repente, fizeram outras pesquisas aí. E também que os espíritos crísticos já atingiram essa... Espíritos puros, né? O espiritismo encara como espírito puro. E eles percebem Deus. Tanto é que Jesus chamava de Pai, meu Pai, né? Vou rogar a meu Pai para enviar um outro Consolador. Então, o papo de Jesus com Deus era bem íntimo, porque eles têm essa condição. Porque, se comparar conosco, nós somos cegos diante de Jesus em relação a Deus. A capacidade dele de perceber Deus é muito, mas muito mesmo maior, que a gente não tem nem referência para definir. A gente fala porque ouviu falar. Né? E Jesus, com Deus, ele mostrou que é bem diferente, né? É uma outra realidade, de tão profundo que é, de tão elevado. E nós tivemos alguns seres que passaram por aqui, né? Então a gente pode falar dos apóstolos que a gente está estudando, um exemplo de Paulo, que teve essa percepção, que lá em Gálatas ele fala: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, toda essa magnitude desse ser, né? Cristo, que é o nosso governador, nosso arquiteto, o nosso irmão maior, que resplandece em nós, esse momento Paulo estava completamente consciente qual era a finalidade de Cristo e qual era a sua finalidade aqui. De forma que Cristo, que está em todas as nossas células, estava totalmente desperto nele. E vários outros, né, que também usaram termos parecidos. Mas eu acho aí que o pessoal, o Vitor aí tem algum comentário, o Ramon, a Silvia, todo mundo aí, Marleninha. Hernani, só lembrando também do Francisco de Assis, né? Que ele se impregnou, como diz, tanto da essência de Cristo, né? Que ele adquiriu as chagas. Isso é para mostrar mesmo essa completude, né? Dizem os seus biógrafos que ele é um alter ego do Cristo, ou seja, é um outro Cristo. Muito, muito legal, né? Nossa. Dentro dessa explicação aí, será que a gente pode entender? Porque ele coloca lá no texto Cristo Senhor, né? Que a gente fez, pela explicação, também não conheço muito, mas entendi que nós todos temos um Cristo dentro, né? E a gente vai desenvolver e vai assumir mais responsabilidades. É aquela história do muito, a quem muito foi dado, mais ainda lhe será dado, então é uma corrente infinita, né? Mas aí quando fala o Cristo Senhor, será que então ele está se referindo a esse Cristo maior, né? Esse Cristo do planeta? O que vocês acham? Me ocorreu essa ideia. Essas três palavras aí, Salvador, Cristo e Senhor, elas demonstram a superioridade de Jesus, a posição espiritual de Jesus.
Quando fala Senhor, é a ideia de governador do planeta, responsável pelo planeta. Inclusive, ele falou, né? Eu não descansarei enquanto houver uma ovelha desgarrada. Então, o compromisso de Jesus é a humanidade, né? É com toda a humanidade terrestre. Isso aí define a sua posição espiritual. E, pelo jeito, foi reconhecida na época, quando eles faziam essas afirmações. Igual Jesus falou, e você, Pedro? Quem sou eu? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Eles se colocavam assim, bem distante da natureza espiritual de Jesus. Como nós também nos colocamos. Né? Para muitos, Jesus é considerado Deus. E pela distância espiritual, é Deus mesmo. Né? Mas nós sabemos que todos somos filhos de Deus, né? Mas é devido à sua posição espiritual, à sua envergadura espiritual. Jesus também falou, né, que tem uma passagem que ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a gente fosse pensar que ele estava falando do Jesus homem, quantos já tinham passado pela terra e quantos outros também vão passar que não vão seguir Jesus. E nem só por isso vão deixar de evoluir, de chegar na perfeição. Mas quando ele quis dizer que ninguém vem ao Pai senão a mim, aí ele está falando desse Cristo maior. Porque aí ele abarca tudo. Aí ele não está falando de religião, ele não está falando que é dos judeus, ele não está falando que é de Jesus. Ele pode seguir um outro caminho que não esteja falando cristianismo e chegar ao Cristo da mesma forma. Então, essa que é a diferença. Quando se fala no Cristo, é algo muito maior, que abarca tudo. E todos. E nós estamos falando em Jesus aqui, porque o próprio Evangelho é tudo em torno de Jesus, né? E hoje, lá no Congresso de Goiânia, o tema foi Jesus, né, Ramon? O Ramon, que é nosso embaixador aí nos congressos. Não, mas eu não assisti, não. Eu Não? vou acabar assistindo aos poucos, né, depois, né? Mas deve ter sido maravilhoso, né? Teve até um diálogo interreligioso também, não teve, Carmaíla? Com o pastor Enéas. O diálogo já foi hoje, Hernani, maravilhoso. Eu assisti também, não consegui ver tudo. Mas o tema do congresso é inteirinho, é toda a temática em torno de Jesus. Não foi só hoje, Tônio, ontem, hoje e amanhã. Bom, pessoal, se alguém tiver mais algum comentário sobre a nossa aula anterior, nosso encontro anterior, senão a gente vai passar para os próximos versículos. Para o próximo, né? Bom, Ramon, você vai querer colocar na tela aí ou não precisa, para a gente ler junto? Eu posso colocar um pouquinho, Hernani? E depois eu tiro, né? Aí, se puder colocar e já fazer a leitura para nós, por favor. Opa! Vocês estão enxergando aí? Sim. No caso, hoje é o 12, né, Ramon? Isso, esse pedacinho aqui, ó. Certo. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Perfeito, pessoal. Então, nós vamos falar hoje, então, sobre essa passagem. Quem quiser começar, fica à vontade. Nós colocamos aí uns grifos aí, né, Ramon? Mas a gente tinha que colocar grifo nosso, né?
Esse é o sinal, né? Porque essa questão do sinal aí, de direcionar, dá para conversar um pouco sobre isso. Então fiquem à vontade. Que sinal seria esse, pessoal? Deixa eu falar. Esse é o sinal para vós. Seria apenas a aparição dos anjos? Seria a estrela, né? Estrela de Davi, estrelas que apareceram lá para os reis magos. O que vocês acham? Ou esse sinal a gente pode desenrolar mais ele? E Você qual que podia foi o repetir, por sinal favor, mesmo? Hernani? É porque eu estou no celular, não estou conseguindo ver o texto. A Só esse continuação, então. pedacinho, Nessa por Este é o favor. anterior, sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enviado e deitado numa manjedoura. O que ele está falando do sinal, então, do recém-nascido, né, Antônio? Vou falar um pouquinho aqui, Hernani. Tá Ai, bom. difícil demais, né? É igual, eu acho que vale lembrar. Então, o Kenneth Bailey, ele faz uma abordagem que eu achei muito interessante, né, naquele livro que nós conversamos. Ele fala que essa explicação, ela tem o intuito de acalmar os pastores, porque eles estavam preocupados de ir ver o Messias, mas o Messias, conforme era esperado, seria um senhor de exércitos, uma pessoa muito importante. E aí, como é que eles iam ser recebidos, né? Se eles já eram pessoas à margem da sociedade. Então, uma das possíveis, dos possíveis objetivos dessa fala é acalmá-los, né? Para que eles consigam, para que eles fossem tranquilos. Porque se ele nasceu numa manjedoura, né? Se ele estava enfaixado, era um sinal de que ele estava no meio de pessoas simples, né? E, bom, depois eu falo mais. Deixa o pessoal falar um pouco aí. Se dá para brincar com isso aí. E, pessoal, fique à vontade. Quem quiser falar, só abre o microfone ou levantar a mão. Sentindo falta da Lucélia hoje. Deve ter acontecido, tem algum compromisso para ela não ter aparecido. Ela, o Carlos. Bom, pessoal, é o seguinte, essa questão de sinais, a gente percebe que desde o início aí da trajetória de Jesus, ele fala de sinal, de marcas, né? E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele tem no capítulo 8, ele tem umas páginas que fala sobre isso, eu acho interessante. Que ele fala que toda a realização humana, né, possui marca própria. Aí ele fala que casa, livro, artigos, né, tudo tem um sinal da marca própria. Então, se você compra um quadro lá, tem uma marca, né, própria. Aí ele fala assim, ó, se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna? Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho. A simplicidade, ao pecado, a pobreza, a alegria, a dor, a glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo da conduta para os aprendizes.
Todos os dias, portanto, os discípulos podem encontrar recursos de salientar suas ações mais comum com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. É só para a gente entender que ele começou com um sinal aí, né? Que foi o sinal de uma criança que estava um recém-nascido enviado deitado numa manjedoura. Mas Jesus tem vários outros sinais, né? E ele vai passando pela vida, nos dando vários sinais. Que sinais seriam esses, né? Um exemplo, a pobreza, que ele nasceu na pobreza. Que sinal seria esse? Que seta seria isso para nós? Será que a gente tem que procurar a direção da nossa vida no luxo, na soberba, nos exageros? Não estou falando aqui que a gente não tem que ter conforto, mas na questão da simplicidade. Será que a nossa seta no mundo não tem que ser essa questão da simplicidade, a divisão para com o nosso próximo? Aí ele passa pela alegria, né? Muitos momentos, nas bodas de Canaã. Que sinal seria esse? O que Jesus quer dizer para a gente com alegria? O que a gente pode fazer pelo nosso próximo? Aquele que está triste, aquele que está desalentado, amargurado. Aí a dor. Que sinal a gente pode tirar da dor? Aí a gente pode pegar para nós e a gente pode pegar para o nosso semelhante. A dor é o quê? Um ensinamento? É um momento de reflexão? E aí a gente pode ir desenrolando isso aí mais, até chegar no ponto do sinal maior, né? Que é o martírio na cruz. Então, eu vou deixar para os amigos aí, é só para abrir a reflexão e pode dar mais comentário. Hein, Hernani? A Lucélia está em São Carlos, viu? Ah, tem uma filha lá, se não me engano, Ela né? falou na sexta-feira que ela iria para lá. Assim, ó, o que eu vou falar é uma elucubração, realmente eu não sei nada sobre isso, nunca estudei, mas enquanto eu te ouvia, me ocorreu assim, primeiro, como a vinda do Cristo era anunciada, e naquela época as pessoas precisavam muito do concreto, precisavam dos sinais, até hoje a gente gosta disso, né? Embora a doutrina espírita nos convide a sair desse lugar, porque o chamado sinal é interior, não é exterior. Mas aquilo era importante. Mas veja o sinal que foi dado aos pastores. Você vai encontrar embrulhado não fala fralda, fala como? Enrolado Panos, uns panos, isso. faixas, E numa panos ou faixas. em faixas. Se você for observar, todas as crianças, quando nascem, é assim que acontece, não é? É mais ou menos assim, é um convite. Olha, ele não vem com nada assim, com nenhuma aparência pomposa e trombeteando nada. Ou seja, entre aspas, é uma criança comum, né? E esse convite para a gente, às vezes, sair dessa exterioridade. Estou falando aqui da minha cabeça agora, viu, gente? Sujeita aí a divergência de vocês, por favor. Você tá me lembrando, o Vitor fez uma análise sobre a manjedoura no final do ano passado, e ele fez uma análise assim, como se a manjedoura representasse como que o Cristo nasce dentro da gente. Ele até falou, por exemplo, que a gente estava completando 9 meses do NEP, né? A gente estava estudando as passagens de Maria, e como que vem sendo durante esses 9 meses essa gestação de todo esse conteúdo que a gente está recebendo, né? Então, é muito legal isso aí que você está falando. Eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia que o Vitor trouxe, né?
Gente, vocês vejam que é um grande contraste, né? Os anjos chegam lá para os pastores e falam, nasceu o Salvador. Vai lá ver que o jeito que ele está. Né? Vocês vão encontrar ele numa manjedoura, enrolado em faixa. Então, é o que vocês estão falando mesmo. É falar, o Salvador, mas lá, olha como que ele veio. Ele veio de uma forma simples, né? Tanto que o Simeão lá, que levou ele para o templo, não concordava, né? Não falava, como que pode, né? O Salvador Não vinha reconheceu, pobreza. né, Hernani? Não reconheceu. Porque Ficou queria questionando. exterioridade. É interessante isso, né? Eu penso assim, que essas convenções, claro, né, que é muito interessante a gente fazer essas leituras, essas análises, tudo nos leva, assim, a buscar talvez maiores entendimentos. Mas eu acho que é muito mais para a época mesmo, porque eles queriam todos esses sinais, eles queriam provas, né? Queria uma marquinha aqui, queria uma manchinha ali. É igual às vezes alguém fala assim, ó, fulano é reencarnação de cicrano. Veja bem, ele tem a mesma marca que o outro tinha. Então, a gente ainda tem isso, né? De buscar a exterioridade. E, na realidade, o convite é muito maior, né? Para a gente sair desse... que esses estudos não sejam importantes, em absoluto. Até é gostoso, né? Porque nos convida a pensar, fazer leituras diferentes, né? É interessante, né? Marlene, você falou, o Hernani também falou da questão dos sinais, e eu fiquei pensando, né? Quando os anjos anunciaram aos pastores de Jesus o nascimento do Salvador, os judeus esperavam quem? Um rei, né? Que viesse para salvá-los, né? Do domínio romano. E os anjos falaram, olha, vai ter uma criança enrolada em panos, uma manjedoura, simples, pobre, e eis que o Salvador. E o que Jesus, durante a sua vida, o que Jesus fez que os judeus esperavam de um Messias? Que ele fosse um revolucionário, que pusesse um exército, que dominasse, né, aqueles que oprimiam eles. E Jesus não. Jesus veio e trouxe, enquanto ele curava os doentes, né, vivia com os marginalizados, né, dizendo do reino de Deus, né, olha, ele fez, esse foi um maior sinal, né. Estou fazendo a minha leitura também, viu, gente? Vocês também, por favor, como a Marleninha disse, eu fiz aqui, eu também não estudei, estou fazendo uma visão aqui, né? E Jesus fez totalmente, né? Mostrou o amor, né? Curou os doentes, né? Esse foi o maior sinal, para mim, né? Eu vejo o maior sinal, né? De que a gente necessita, que a gente busca, né? Não que a gente isso fica só na plenitude de beleza, né? Mas esse, para mim, parece que a importância é maior. Desculpa aí o meu comentário aí. Nossa, isso mesmo, Rock. Perfeito. Essa leitura que nós estamos fazendo. E pessoal, quem mais quer falar dos sinais? Ou de outra coisa? Eu gostaria que vocês refletissem sobre como que Jesus se apresenta numa manjedoura enfaixado e por que as religiões levantaram exterioridades através de templos, luxo
aparatos exteriores para homenagear e glorificar a Deus. Então, por que isso? Será que a humanidade não compreendeu desde o nascimento o propósito do Salvador? Por que tantas religiões levantaram tantas riquezas que até hoje, né? Eu mesma fui conhecer o Império do Vaticano. Aquilo me impressionou. A riqueza, o luxo, os usos de tudo que a humanidade já fez. Por quê? Eu queria que vocês, assim, refletissem esse contraste. Jesus numa manjedoura, até acalmando os pastores sobre seu nascimento. Não assusta, não. É uma manjedoura, tranquilo, tal. E por que a humanidade fez o que fez? O que vocês acham? Quer aproveitar, Ramon? Quem levantou? Ramon e a Lúcia levantou a mão. Quem quiser aproveitar, fazer o comentário e já pegar um gancho no que a Gleide está falando, que é muito interessante esse contraste que ela levantou essa questão. Quer falar primeiro, Lúcia? Não, Ramon pode falar. Damas primeiro, Lúcia. Constrangido. Menos primeiro. Não entendi o que você falou, não, mas eu vou primeiro, então. Mens. First man. Ah, entendi. Eu peguei aqui no dicionário bíblico, ó. Fala assim, é uma marca externa ou objeto que tem intenção de transmitir uma mensagem distintiva. Né? Então, a gente vê que se esse símbolo, esse sinal está com toda uma simplicidade envolto nele, então essa seria a mensagem distintiva desse sinal, né? Até relembrar, a gente falou um pouquinho sobre a alegria também, acho que foi no último estudo. E a alegria também foi colocada lá como um sinal, né? Esse sinal dos cristãos que realmente colocaram Jesus de forma genuína dentro de si, né? Aí tem também, isso no contexto bíblico, tá bom? Tá aqui, condições atmosféricas que indicam a vontade de Deus, presságios apresentados pelos profetas como garantias de suas predições, né? Obras de Deus, quando a palavra sinal é usada no plural, juntamente com o vocábulo maravilhas, os acontecimentos são subentendidos como obras de Deus, ou então comprovações de sua presença ativa entre o seu povo. Né? Então, Jesus também é um sinal, né, dessa obra de Deus, porque você colocar um espírito dessa natureza no meio da humanidade, principalmente naquela época. Se fosse hoje, já seria também um contraste gigantesco, né? Mas naquela época, mais ainda. Um sinal significativo dado por Deus, indicando aquilo que Deus tem feito. Está em Romanos 4:11. Ou fazendo, ou está prestes a fazer. Né? É uma autenticação miraculosa de um mensageiro enviado por Deus. Isso que eu achei interessante também. Né? Que o sinal como se fosse algo que atestasse, né? É ele. Né? E é interessante que o sinal é a humildade em que ele nasceu, né? O poder de operar milagres ou de produzir sinais autenticadores, né? Era esperado no mundo antigo, da parte daqueles que afirmavam ser mensageiros da parte de Deus. Deixa eu ver aqui. E João, entretanto, percebeu que os milagres de Jesus Cristo eram atos cheios de propósito, que demonstravam o poder de Deus presente e triunfante neste mundo, e descreveu-os como sinais.
Deixa eu ver aqui mais. Esses sinais também, Ramon, é muito em relação às profecias, né? Sim, Comprovação das profecias, foram feitas muitas. sim. E aí depois tem uma frase no Fonte Viva, do Emmanuel, que diz assim: o único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Agora eu solto para o grupo. Ô, Ramon, e sobre o questionamento da Gleide, se apesar de toda essa autenticidade desses sinais, e o homem até hoje não despertou. Ela fez esse questionamento, na sua opinião. Por que essa opção de não aceitar? Então, desculpa, eu esqueci de comentar. Eu acho que olhando para a gente mesmo, a gente consegue entender. Porque quando a gente olha, a natureza tem uma sequência. Tudo tem espírito de sequência. Eu acho que essa compreensão profunda dessa sequência ajuda a gente a entender o que significa a palavra tolerância, né? Porque a gente, até para a gente entender um pouco mais do espiritismo, a gente precisa entender isso. Porque senão a gente sai metralhando as pessoas, né? Que estão optando, né? Por caminhos que a gente não concorda, que a gente já venceu, né? E só que se a gente olhar para trás, quando a gente foi abrindo a nossa mente, tá cheio de escama, assim. Ainda tá. Mas, por exemplo, nesses 12 meses, está quase completando um ano, até precisamos ver quando que é, né, Hernan? Então, quase completando um ano nosso NEP. A gente está tirando um pouquinho das escamas, né? Por quê? Porque a gente fez as nossas escolhas. Escolha de participar aqui, de viver esse momento em que os nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, vai trabalhar o nosso conteúdo próprio, que cada um tem o seu, e aí a gente vai tendo novos insights, fazendo escolhas, e aí a mente vai se libertando, a gente vai criando mais coragem, e aí a gente vai alçando outros voos, né? A gente vai se descobrindo, vai descobrindo bem pior do que a gente achava que era, e vai caminhando, né? Essas pessoas ainda tão apegadas ao luxo e à matéria, elas ainda não fizeram esse caminho que a gente está falando, que faz a gente contrastar, olhar e falar assim, nossa, que coisa esquisita, né? Não faz sentido, não condiz com o próprio ensino que eles estão pregando, né? E eles estão nessa fase, nessa visão, porque eles ainda não decidiram, como espíritos, fazer o caminho diferente, para abrir os olhos, né? Talvez eles tenham feito outros caminhos que a gente não fez, porque são pessoas muito inteligentes, né? Você vê o conhecimento que eles têm de teologia, de história bíblica, de línguas, de literatura, é uma ciência, né? Então eles avançaram muito naquele lado racional e o lado moral ainda precisa caminhar um pouco mais, né? Então, hoje eu olho assim, e aí é tão interessante, Gleide, porque quando a gente começa a ficar mais tolerante, o que é mais tolerante? É eu olhar e falar, ok, Deus cuida de você igual cuida de mim. Tem complacência com você igual tem comigo, que eu também preciso, né? A hora que a gente olha assim, aí a gente começa a perceber que no movimento espírita tá cheio de gente assim, né? Do mesmo jeitinho. Só não tem o recurso financeiro para fazer igual. Mas faz igual de outras formas, assim, com outras formas de demonstrar a mesma dureza. E a gente vê lá nos israelitas daquela época a mesma dureza, né? Então é mais assim, eu acho que é um momento de evolução.
E como Deus respeita o livre-arbítrio, está respeitando o deles, respeita o nosso, né? E aí, para a gente ter um olhar de caridade, que é aquele olhar que vai ajudar efetivamente, é aquele olhar que entende, sabe? Tipo assim, olha, que pena. Talvez eles não devessem estar fazendo isso, né? Eles têm um tesouro na mão e poderiam despertar e fazer tanto com aquilo, né? Mas tá bom, né? É a escolha deles, né? E o que eu posso fazer? Posso orar. Só o meu olhar de aceitação já eu acho que é um olhar que, magneticamente falando, ajuda. De alguma forma ajuda. Principalmente se a gente não estiver falando de pessoas que estão muito próximas, convivem com a gente. Né? Que quando está muito longe, ok, a gente é um grãozinho. Mas tem gente assim que vive com a gente, né? E aí a gente tem que ter esse olhar assim, ó, que aceita, que compreende, que acalma, porque já tem o coração calmo. Então, se eu já tenho o coração calmo, eu entendo o outro. E aí, com esse olhar, eu ajudo. Aí, se um dia eu estiver conversando, eu não vou usar a verdade como um martelo. Eu vou usar a verdade com amor, né? Com carinho. Enfim, eu tenho pensado essas coisas, tenho conseguido apacentar meu coração com essas coisas, sabe? Porque a gente fica bem mal, né? A gente fica bem... É a mesma coisa que a política, que as coisas hoje em dia é a mesma coisa, né? É a mesma tolerância. Amon, a reflexão que eu estou propondo é exatamente porque todo esse conhecimento que o Cristo veio nos trazer, que é o seu evangelho, para a nossa transformação e modificação, ele, em nós ainda, ele às vezes faz mais transformações fora do que dentro. Então, a transformação vai acontecer no espírito, porque a cada uma das suas obras significa você fazer a si mesmo. E isso, agora que o Espiritismo trouxe esse novo conhecimento, por isso que no Evangelho, na lei do amor, em lei de amor, está escrito assim: o sangue resgatou o espírito. Agora, o Espiritismo, né, o Espírito, resgatará o homem da matéria. Então, nós temos um longo caminho agora, não é um olhar de crítica ao que a humanidade fez, não é uma crítica que a humanidade fez, né? Em construir coisas externas a si, para um louvor a Deus, uma crença. Não é essa crítica que eu estou fazendo das religiões, no sentido que elas, vamos dizer assim, elas materializaram a fé. Eu estou falando agora como o Espiritismo veio na nossa época agora para uma grande revolução, para a era do Espírito. Então, nós estamos juntos, né? Nós somos grupo afinizados, buscando essas respostas para nós mesmos, para acalmar o nosso espírito perante o que a gente sente, vendo o que a humanidade está fazendo com o seu semelhante, com o que ainda acontece, né, no nosso planeta, todos os dias. Então, a reflexão é exatamente essa. Nós não estamos lá buscando a manjedoura nas suas raízes, né, tudo outra vez. Por isso que a gente tem que repetir a aprendizagem, né, na manjedoura, para ver se a gente resgata a essência do cristianismo. Porque ele foi realmente deturpado pelas épocas, que vieram acumulando desvios de compreensão desse evangelho do Cristo. Por isso que nós estamos, você falou das escamas, eu achei ótimo. Nós estamos tirando essas escamas da materialidade
que nós fomos nos envolvendo. Nós estamos tirando as nossas escamas. Não estamos criticando quem ainda está preso na parte externa, na materialidade. Então, é isso que a gente está refletindo sobre a manjedoura, sobre sinais, sobre a proposta do cristianismo, que ainda a gente não realiza. A gente não consegue realizar, nem nós, imagina a humanidade. Mas aí é o sinal da desculpa, gestação Hernando, eu vou falar um também. pouco. Tá. Fica à vontade. Você sabe uma coisa Mas que eu eu tenho passo pra Lúcia. pensado, assim, que a Gleide falou? É o seguinte, se a gente for pensar, eu realmente acredito que o Espiritismo vai ter um papel, vou fazer uma introdução assim para ninguém achar estranho. Eu acredito que o Espiritismo vai ter um papel importante na sociedade, no planeta, e esse papel, como vai se dar isso, a gente não sabe, porque ainda é muito pouco espírita que tem no mundo, né? Mas a hora que a gente vê assim, os sinais de que a regeneração está chegando, né? Mas peraí, e o pessoal lá da China, que nunca ouviu falar de espiritismo lá, né? Que é minúsculo do nada, e a maioria dos países nem tem espiritismo, né? Aí, quando eu vejo isso daí, eu fico pensando, será que não sou eu que estou duro demais? Essa galera aí, de alguma forma, já encontrou alguma coisa que eu estou precisando dar uma antecipada aqui no espiritismo na minha vida para ver se eu acordo? Às vezes eu penso isso, né? Porque senão o planeta inteiro está fora, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, viu? Tem gente que consegue chegar nessas conclusões do espiritismo sem ser espírita, né? Tem mesmo. Legal, Ramon. A salvação, Obrigado. eles chegam na salvação, né? Lúcia? O Ramon, eu acho, assim, fantástico você falar isso. Sabe, porque é uma coisa, assim... Por exemplo, os hindus, há 5.000 anos, já falavam da reencarnação. O pessoal islâmico é um pessoal que tem uma fé raciocinada. Nós não estamos falando aqui de homens-bombas, de xiitas, de uma minoria. Estamos falando do islamismo mesmo, daqueles seguidores. Porque senão a gente corre o risco de achar que somos o povo eleito. O espírita é o povo eleito. Isso já aconteceu com os judeus na época do Cristo. Então, a gente precisa estar se policiando o tempo todo, prestando atenção nisso, para não incorrermos no mesmo erro. Não somos o povo eleito. O espiritismo nos ajuda a galgar esse crescimento espiritual, esse burilamento necessário. Mas existem N crenças aí que estão também trabalhando nesse sentido. E não é necessário nenhuma religião, nenhum título religioso para você galgar esse degrau da escalada espiritual. Tem pessoas que não têm religião nenhuma, e são pessoas que espiritualmente a gente reconhece a superioridade, sabe que ele está num patamar, que ele tem uma compreensão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito bacana você ter falado isso. E a Gleide, eu queria só assim, historicamente, Gleide, realmente, quando você fala do Vaticano, nós estamos aqui falando da Igreja Católica, mas temos outras igrejas também, isso daí é cultural, porque logo no início do cristianismo primitivo, todos os cristãos eram perseguidos por Nero, por Domiciano, por Trajano, e assim, por quê? Porque os imperadores, eles eram divinos, eles eram, falavam para a população que eles eram a divinização, né, aqui na Terra. E, principalmente em Roma, tinha aqueles deuses pagãos. Só que o cristianismo, ele veio trazer um alento para aqueles excluídos da sociedade romana. As mulheres,
os pobres, os escravos. Então, socialmente era muito perigosa essa nova crença. Porque o cristianismo era a única opção de consolo espiritual. Então, aí, o que aconteceu? Após essas perseguições, eles perceberam que esse consolo espiritual vinha do cristianismo, o Império Romano se junta à Igreja Católica, fazem uma aliança e o Império e o Estado passam a ser um só. Em contrapartida, o Império, o que ele doava? Riquezas para aquelas cruzadas, para converter aqueles pagãos, toda aquela... dava todo um aparato para aquela estrutura religiosa, para submeter os povos bárbaros ao cristianismo, e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica, meio assim, nos offs, ela preservava a cultura greco-romana. Então, assim, era uma troca de favores. Infelizmente, isto é cultural. Porque, como você disse, a gente chega no Vaticano, você fala assim, não é possível que existam pessoas ainda passando fome no planeta Terra, e aqui tem um trono de ouro aqui nesse museu. Você fala assim, Jesus, não é possível que esse Jesus, esse cristianismo pregado aqui é o mesmo que... Mas isso daí vai da evolução de cada um, não nos compete julgamento. E eu gostaria de falar a respeito do sinal. Hoje eu estou boa para a história. Quando Lucas escreve sinal, essa palavra, ela vem, olha que interessante, de semeion. E o que é semeion em grego? Porque o Lucas escrevia, os primeiros evangelhos foram escritos originalmente em grego. Significa sinal, prodígio ou milagre. Então, toda vez que essa palavra semeion aparece em texto bíblico, a conotação dela é de uma dimensão maravilhosa ou extraordinária. Significa um sinal, alguma coisa sobrenatural está envolvida. Não é um ato aleatório. É um ato intencional de Deus. Então, quando o Lucas usa essa palavra sinal, ele está usando para descrever algo que é a existência divina. É um poder, é uma existência divina. É um desejo de Deus de se manifestar aos seus filhos. E nesse caso, o que significava nesse contexto? Era a concretização que a profecia estava se cumprindo. Sinalizava o desejo de Deus. A profecia estava cumprindo. Então, o que eles encontrariam lá na manjedoura já era uma profecia falando para eles o seguinte: essa previsão era verdadeira. E vocês irão lá e verão que o verdadeiro Cristo foi encontrado, ele está aqui. Que eram os 3 sinais: o menino, os panos e a manjedoura. Era uma manifestação, era um ato intencional de Deus. Nossa, Lúcia, adorei. Adorei sua interpretação. Lúcia, me deu aí. Tá vendo? Vocês ficam falando e não dá a voz para a Lúcia? Perde. A Marleninha também hoje está tirando, hein, Antônio Carlos? Está convivendo muito de perto com o Antônio Carlos. A Lúcia é ungida, gente. Isso aí, pessoal. Tá aberta a palavra aí. Quem quiser falar mais. Tá muito bonito. Tô gostando. Bom, vou passar. Mas isso que a Lúcia falou é interessantíssimo. Precisava disso, né? Para que até que as profecias se cumprissem, né? Era importante. Parece que o Ramon também falou, né? É mais ou menos um selo de Deus, ó. Confia. De autenticidade, E esse esclarecimento da Lúcia sobre a parte da cultura e da assimilação cultural é que provocou talvez, né, esse desvio de propósito da espiritualidade em nós, que agora nós estamos retomando através
do Consolador prometido. E hoje não há necessidade mais dos templos. Nós estamos num aparelho computador, estudando, nos unindo em torno do Cristo. Então, os meios, né, Lúcia? O templo de pedra se foi, né? Se foi. Então, hoje, a gente está observando, nós estamos unidos através da tela e através das nossas famílias, estudando como irmãos, companheiros, amigos, o Evangelho de Jesus. Então, tudo é uma... Eu gostei dessa explicação que você deu sobre a parte cultural, essa assimilação, né, e essa troca e esse envolvimento é evolutivo também, essa compreensão, né, que agora surge, e o Ramon também falou, nós somos um grupo espírita, é um grupo ínfimo na humanidade, muito ainda, um resquício, né, não tem ainda uma dimensão para perceber essa revolução que vai haver no sentido religioso da humanidade. É muito lento, né? Realmente é muito lento. Vai ser muito lento, né? Mas está chegando, né? O mundo de regeneração já está mostrando, com tudo isso que estamos vivenciando, já está mostrando a transformação. Isso mesmo. Bom, eu vou passar para a Lúcia, que ela levantou a mão, depois eu vou passar para o Vitor. Só a réplica. Ô, Vitor, você me perdoa que eu vou entrar um pouquinho no seu assunto. E aí, Gleide, o que acontece? Está havendo um retorno ao cristianismo primitivo. E como que está havendo esse retorno? Esse Jesus vai ter que nascer na nossa manjedoura, no nosso coração. Porque é um lugar simples, era um coxo de animais, era um lugar simples. Como disse a Marleninha, ele não nasceu envolto em panos e faixas delicadas de vestes finas. Não, ele foi envolto em panos, talvez até peles de animais. E agora, o que nós precisamos fazer? Colocar o nosso coração como essa manjedoura, para esse Cristo, menino, nascer novamente, independente do rótulo, se você é espírito, se você é islâmico, esse Cristo, ele tem que nascer novamente, e a gente criar ele, gestar, cuidar desse bebezinho, como a gente cuida do filho da gente. Porque se a gente não cuidar desse bebê, ele vai morrer por inanição. Se a gente não alimentar esse bebê Jesus, ele vai morrer. Então, olha que bonito, né? A gente retorna às origens primitivas para dar esse leite materno, que é o quê? Que é o estudo, que são as boas ações, que são as obras. Isso é que vai alimentar esse bebê Jesus. Eu acho isso muito lindo. E tudo que foi agregado nessa distância, né, Lúcia, através das revelações, vai se fortalecer cada vez mais. É um retorno, mas sem perder conteúdo. Isso que eu acho muito bonito na questão da evolução. Bom, Vitor, está com você a palavra. O Vitor vai falar para nós sobre a manjedoura. Bom, amigos, assim, acho que já foi até muito bem comentado, né? Inclusive a Lúcia agora, acho que ela entrou bem no ponto que a gente tem que tratar quando se fala da manjedoura, porque o nosso objetivo aqui, acho que isso é muito bem entendido para todos nós, é realmente pensar o evangelho para nós, né? Então, entender aqui, eu acho que o Ramon já teve uma fala muito interessante nesse sentido, que nosso objetivo aqui no NEP não é criar nenhum doutor da lei, ninguém que seja um especialista no evangelho, né, por assim dizer, mas alguém que entenda o evangelho para si, com o coração, que é o mais importante, porque o nosso objetivo aqui é desenvolvimento moral. Então, às vezes, muitas outras vezes a gente se dedicou aí no estudo do evangelho, mas não se dedicou nesse acolher ele com o coração, fazer com que ele nasça nessa manjedoura, que é a representação máxima da simplicidade ali naquele momento. Então, acolher Jesus com simplicidade, acho que é o ponto principal, porque a gente faz e vive fazendo, e tem muito a ver também com a fala da Gleide,
que ela colocou numa representação do exterior, realmente, né, que os homens exteriormente criaram templos, porque isso representa algo que já estava dentro deles, que é essa mescla sacralizada que a gente cria entre a vontade divina e os nossos próprios desejos. Então, a gente não tem vontade nem coragem suficiente para abdicar dos nossos desejos e assumir totalmente a vontade de Deus, então a gente cria uma mescla desses dois, que, querendo ou não, é uma certa hipocrisia, né? Porque a gente sabe que a verdadeira caridade ela só vai ser vivida quando a gente admitir totalmente a vontade divina, porque enquanto a gente ficar com os nossos desejos, a gente vai sofrer de certa maneira. Então, acho que aceitar Jesus na manjedoura é realmente aceitar ele com simplicidade, não querer colocar nada que ele não precise, não querer dar mais luxo do que ele necessita, mas cuidar dele da maneira que seja necessária para que ele se desenvolva saudavelmente, para que ele se fortaleça, porque o objetivo central disso é ele presidir a nossa vida. Porque assim que ele estiver presidindo, assim que ele estiver vivendo em nós, como diz Paulo, aí sim nós estaremos prontos para viver a caridade em plenitude. Porque a normativa de nossas vidas será a caridade, que é Cristo em personificação. Então, acho que acolher Jesus é o primeiro passo de vários outros que a gente vai precisar dar futuramente. Então, esse é o primeiro passo, de saber primeiro acolher ele, porque se a gente não acolhe ele bem, não adianta a gente querer criar um Jesus adulto que a gente não consegue entender ainda, que a gente não conseguiu acolher ainda. Então, a gente precisa, aos poucos, dos primeiros princípios, adotá-lo com simplicidade, com cuidado, com carinho e ternura, assim como foi feito, né? Então, acho que a manjedoura ela é uma representação muito linda nesse sentido, e é o que a gente pode pensar, né? Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar naquele momento, então ele tinha a opção de escolha, poderia ter nascido dentro do Império Romano ali, filho do imperador, por exemplo, mas ele decidiu nascer na simplicidade, junto com os marginalizados, porque ele sabia que era o melhor caminho, que é o da simplicidade, né? Então, acho que essa mensagem é muito forte para nós, porque, querendo ou não, a gente ainda mistura muitas coisas e fica nessa de não sabe se segue o que a gente quer ou se segue o que Deus quer para nós. E aí a gente se perde no caminho. Mas quando a gente tiver coragem e vontade suficiente para falar, chega desses desejos que só me atrasam e que não me levam para frente nunca, e aceitar a vontade divina, aí a gente vai deslanchar de uma vez. Aí esse menino Jesus vai crescer cada vez mais rápido, porque a gente sabe, quanto mais a gente evolui, mais rápido a gente continua a evolução. Então, quanto mais eu entendo, mais rápido eu pego os próximos pontos, né? É igual estudar, você começa a estudar matemática, no princípio é complicadíssimo, dificílimo, mas na hora que você está lá no avançado, já começa a ficar mais simples, não que não tenha as suas dificuldades, também tem, mas quanto mais a gente entende, mais a gente evolui. Então, acho que é o ponto principal, a gente fazendo bem os primeiros passos, a gente construindo firmemente os alicerces necessários, sedimentando-os, aí a casa vai ficar bem estruturada. Aí a casa ficando bem estruturada, a casa construída sobre a rocha, não tem vento que a derrube. E aí a gente pode seguir com fé, porque a gente vai estar junto com Cristo. É isso aí, muito lindo, Vitor. Coração, a manjedoura é o nosso coração, né? Fabuloso isso aí. Temos que gestar Jesus no coração, né? Muito bom. Antônio Carlos está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa? Não, já passou um pouquinho da hora, mas da hora sim. Desculpa, eu não tinha visto, viu? O tema, mas eu quero lembrar que para construir, quando foi construir o templo de Jerusalém, teve muitas pessoas assim que eram contrárias, porque o judaísmo vinha assim de uns princípios que não era para construir templos, tanto é que eles não têm imagem, né? Teve a questão do sacrifício, né? Materialidade e tal. Mas quando foi para construir o templo, com aquela suntuosidade, teve gente que era contra. E você vê, aqui lá é vaidade humana, né? Vaidade humana. Quando a gente parte para isso, vocês citaram aí vários templos aí muito suntuosos, é mais pela vaidade humana, né?
Mas apesar disso, Antônio Carlos, eu sempre fico pensando, apesar de toda essa coletividade, né, e nós estamos inseridos muitas vezes nela, não despertar para esse nascimento de Jesus, para esses sinais, para essas realidades, individualmente, continua-se o movimento de despertamento para o Cristo. Então, olha que maravilha, né? Quantos daquela época despertaram e quantos hoje estão despertando, e o nosso estudo aqui é um trabalho de formiguinha para o nosso despertamento, né? Ô, Hernani, eu lembrei das palavras de Jesus. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Não passarão nunca, justamente. Nenhuma ovelha, né, será perdida. Eu vi que teve um momento que a Tati levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Ah, oi. Não, eu ia só relatar, assim, como eu cheguei até aqui. Ah, legal, fica à vontade, ótimo. Eu sempre tive mediunidade, sensibilidade, eu não sabia. Eu fazia projeção. Eu dormia e via eu dormindo, conversava, e eu não tinha esse entendimento. Para mim era sonho. E faz uns 2 anos que eu comecei a ter sonhos lúcidos, né? Com meu guia, né, mentor. E ele me avisou que minha mediunidade ia desenvolver mais. E que se fosse eu, já ia, né, pro caminho. Pedir ajuda para me desenvolver. Que ela ia desenvolver muito mais, né? E eu fiquei dentro de casa, eu não fiz eu não fui atrás, eu fiquei assim, eu não sei nem explicar, porque eu tinha muito medo disso. Até então eu não sabia. Quando ele me falou que eu me toquei e comecei a ter mais visão mesmo, contato, eu fiquei na resistência. Eu não fui pedir ajuda. Então, só que aí esses tempos o negócio começou a ficar muito forte. Aí eu pedi ajuda e me enviaram o link das reuniões. Então, assim, o caminho eu vi que é silêncio, humildade, simplicidade. O que adianta você ter certas aptidões? Né? Nós todos somos iguais perante, né, o Criador, a fonte, vemos da mesma fonte. E como eles me orientaram, quanto mais é dado, mais é cobrado. Direto falava, orai, vigiar, irmã. E aí eu começaram a aproveitar, né, da minha mediunidade, que eu não estava estudando, não estava tendo entendimento. Me enganaram. E aí minha casa virou um fuá. Então aqui estou, no estudo, no caminho, como me orientaram. De qualquer forma você vai. Tudo vai te levar, né? Então, estou aqui. Tem muito a aprender. É um prazer estar aqui estudando com a gente, tá? Seja bem-vinda. E nós estamos aqui tudo para aprender, viu, Tati? Todo mundo aprendendo junto, a gente está se esforçando para estudar. Nossa meta aqui é o foco mais do estudo do Evangelho, mas o que o Evangelho nos mostra é que a nossa transformação, apesar de toda a misericórdia e amor divino, vai depender de nós mesmos. Sim. Né? Vai brotar essa transformação a partir do momento que a nossa vontade disser, não, eu quero, e é esse caminho que eu vou seguir. Faltou o meu passo. Estamos que... Eu começava a chorar e falar, meu Deus, e agora? Eles falavam, agora é o seu passo, irmã. Justamente. Né? Temos que caminhar. Sempre. Sim. Às vezes caminha mais devagar, às vezes dá um passo mais largo, mas nunca deixar de caminhar. Sim. Marlene, quer falar alguma coisa, Marlene? Não? Eu tô com saudade de ouvir a Silvia. A Silvia tá caladinha ultimamente. Saudade de mim, das minhas coisinhas simples, da minha vida simples. Eu vejo assim, ó, que os sinais, no caso, foi dado, eram pastores simples, que estavam lá com as suas ovelhas, né? E o anjo apareceu, dizendo que o Salvador tinha nascido. Então, o sinal para mim seria, assim, uma indicação de onde eles iam encontrar esse Salvador, essa criança.
numa manjedoura, enrolado nos panos. E isso, assim, de uma forma simples, né? Literária, quase. Agora, num sentido, analisando assim, num sentido mais profundo, eu acho que o fato dele nascer numa manjedoura, enrolado nos panos, de uma forma bem simples, bem pobre, ele está nos mostrando o caminho que a gente tem que seguir, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, o caminho do combate ao materialismo, né, que é o grande entrave na vida da gente, para a evolução. Então, a minha maneira de ver é assim. E com relação ao espiritismo, que tanto foi falado, eu acho que Deus nos deu um meio para a gente evoluir com mais rapidez. Não significa que os outros que não têm o espiritismo não vão evoluir, mas é como falar assim, ó, siga esse caminho, ele é mais fácil. Se você entender o espiritismo, você vai entender a vida. E assim vai conseguir evoluir mais rapidamente. É isso. Tá bom assim, Lúcia? Adorei, Silvia, adorei. Você com Adorei. palavras singelas, mas assim, disse tudo. Parabéns. Aliás, eu queria te convidar para você pegar um apóstolo para você fazer a palestra para a gente, porque você fala muito bem. Isso aí, A Lúcia. Lúcia não dá ponto sem nó, hein, gente? Vocês viram, né? Tá certo, Lucinha? Isso aí, Lúcia. Pessoal, Precisamos de trabalhadores, Marlene. Tá certinho. Pessoal, infelizmente nós já estamos no horário. Alguém tem alguma consideraçãozinha para fazer aí, nesse 1 minuto que falta, antes da gente passar para a prece? De repente ficou alguma coisa que não tem como passar aí? Tenha vontade. Eu acho que o nosso estudo hoje foi muito bonito, pessoal, muito profundo. Eu acho que todo mundo estava bem conectado com a espiritualidade, com o objetivo do estudo. E conseguimos extrair desse versículo, um versículo tão pequenininho, mas maravilhas. Eu fiquei muito feliz, tá? Com a participação do grupo. Alguns amigos não puderam participar, não sei se pelo tempo, porque estava muito gostoso o bate-papo, preferiram apenas escutar. Mas a participação de todos é importante, tá bom? Assim que vocês tiverem uma brechinha, vamos participar. E vou fazer a prece então, pessoal. Tá bom? Então vamos todos nesse momento unir nossos pensamentos com o nosso Senhor Cristo, Jesus, o nosso irmão e mestre, aos benfeitores espirituais do Luz e Amor, que mesmo à distância estão nos envolvendo, nos intuindo, a Maria, nossa mãe de amor, rogando a proteção para os nossos estudos, rogando a proteção para a nossa caminhada no Espiritismo, para a nossa caminhada pessoal também. Que possamos estarmos firmes nesse propósito, vigiando sempre contra os embates que às vezes nos permeiam, sendo firmes no amor e na abnegação. Obrigado, Senhor, por esses momentos com amigos, encarnados e desencarnados. Obrigado pela sua misericórdia e por esse amor que nos inunda a todos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Encerramos mais uma reunião de estudos da doutrina espírita do NEP Maria de Nazaré. Que assim seja. Ramon, interessante você falou aí do 1 ano. Já fez 1 ano que a gente Já deu? iniciou o NEP. Foi em janeiro, final de janeiro agora. Você tem a data certinha? Acho que tenho sim. A gente podia ver se conseguia algum palestrante para fazer um estudo especial. É só uma sugestão, ou amigos quiserem dar outra sugestão também. Interessante, né? A gente pontuar esses Celebrar. ciclos, celebrar esses ciclos.
Uai, o Aninho merece, né, Hernani? Uma É festa. um aninho, verdade. É, muito Passamos legal. bastante coisa já. Bastante. Vamos pensar, pessoal. Quem quiser sugerir alguém, de repente alguém tem um conhecimento de uma pessoa que tem uma oratória legal, que gosta desses temas envolvidos com o Evangelho. Mesmo o Ramon aí, que está em contato com os nossos amigos lá do CER, não sei se consegue algum contato. Ah, o Ramon é o homem indicado. O Antônio Carlos também, conhece aí Não, mas eu acho a que aí é o Arte Ramon Espiritismo. mesmo. Isso Vamos aí é chamar o o Ramon. Ramon que vai resolver, viu, Hernani? Eu voto no Ramon também para resolver. Não é, Lucinha? Ele é o homem chave para esse assunto. Network. Relações públicas. Eu não conheço, não, mas eu conheço quem conhece, aí vai, né? Seu amigo é seu amigo, pronto. Você só me avisa, Ramon, se vai ser semana que vem, viu? Você só me avisa se será semana que vem. Provavelmente não, porque semana que vem tem uma convidada especialíssima, semana que vem. Tem duas. Não falta, hein, pessoal? Não primeira falta. convidada é Madalena, Maria Madalena. Vixe, essa é boa, hein? E a segunda é a intérprete dela, né? Que vai ser a nossa Lúcia, né? Eu tô apaixonada por aquela mulher, gente. Eu também, O pior, Marleninha, que 1h30 é pouco. Aquela mulher precisava de um seminário, um final de semana inteiro para falar daquela mulher. Lúcia, mas não tem problema, se quiser colocar em 2 vezes, né? Pode colocar, Lúcia, o Hernani falou aí, ó. Em 2 vezes. Eu vou tentar, eu tô tentando compactar. Se eu ver que vai perder muito, isso. Aí eu coloco em 2 vezes, porque é muito deixa em 2 vezes. Não tem pressa, tem. Não. Alguém vai fazer prova do Enem, assim, tem que acabar logo o conteúdo? Não. Não, mas seria interessante, Marlene, terminar tudo no mesmo dia, para não ficar assim, para a gente não perder, porque como a gente reúne só no outro final de semana, eu vou tentar compactar. Certo. E depois, se eu ver que fico, assim, às vezes nas perguntas, nas dúvidas, aí na outra semana a gente retoma, mas eu estou tentando compactar. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Tem problema, segue o seu coração aí, Lúcia. Gente, uma boa tarde para vocês. Fica com boa Deus. tarde, obrigada. Eu gostei muito. Obrigada pela companhia. Eu vou ficar